E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho aqui no Odisseia Textual? Empolgada para essa viagem. Hoje a gente vai desvendar As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Já ouviram falar? Ah, com certeza. Clássico, né? É, uma obra-prima. Antes da gente começar a nossa análise, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto. Isso aí. Fortalece o nosso trabalho. Bom, As Cidades Invisíveis é estruturado como uma conversa, na verdade uma série de relatos, do Marco Polo para o imperador Kublai Khan. Imaginem só. Polo, o viajante, descrevendo cidades fantásticas para o Khan, que tenta entender o seu vasto império através dessas histórias. As palavras do Polo abrem um portal para mundos desconhecidos, né? Exatamente. E essa comunicação entre eles evolui ao longo do livro. Começa com Polo usando objetos, gestos, uma mímica super elaborada para se fazer entender. Verdade. E essa forma de comunicação tão diferente já nos dá uma pista sobre um dos temas centrais do livro, a relação entre linguagem e significado. Mesmo quando eles começam a usar a linguagem verbal, a interpretação do que o Polo diz fica em aberto, cheia de nuances. Me lembrei de uma frase do livro. O que Kublai considerava valioso em todos os fatos e notícias referidos por seu inarticulado informante era o espaço que restava em torno deles, um vazio não preenchido por palavras. Perfeito. O que não é dito, o que fica nas entrelinhas, é tão importante quanto o que é narrado. E para nos guiar nessa jornada, o Calvino agrupou as cidades em categorias. Cidades e a memória, cidades e o desejo, cidades e os símbolos. É como se cada categoria fosse uma lente de aumento, uma forma diferente de ver a alma humana e a relação com as cidades. Que legal. E aí, vamos começar a explorar essas cidades. Curiosa para conhecer esses lugares. Bora. Vamos começar por Zora, uma cidade que, segundo Calvino, quem vê uma vez jamais esquece. Sério. E qual o segredo de Zora? É tipo super bonita, exótica. Na verdade, não é bem por aí. O que torna Zora inesquecível é a organização dos seus elementos. Como uma música, sabe? Uma melodia precisa. Então Zora não é necessariamente bonita, mas é fácil de lembrar. Isso, ela se encaixa na mente. E aí o Calvino, com essa descrição, já nos leva a questionar. Será que ter uma memória perfeita é algo bom? Qual o preço a se pagar por uma mente tão organizada? Nossa, que pergunta. Epa! Se a gente perde a capacidade de se surpreender, de viver o presente. É por aí. E que tal a gente viajar para Despina agora? Uma cidade que muda de cara dependendo de quem chega por terra ou por mar. Que interessante. Uhum. Então a experiência muda a forma como a gente vê a cidade. Exato. A realidade pode ter várias fés, dependendo do ponto de vista. Me lembra a ideia de perspectiva, sabe? Tchê. Que a gente vê em pintura. O Calvino usa isso para mostrar que a realidade é uma construção. Perfeito. E essa ideia de múltiplas perspectivas se conecta com outro tema do livro. A busca por ordem e sentido num mundo que é um caos. Verdade. Se tudo é tão relativo, como encontrar um norte? Boa pergunta. E aí, para continuar nossa viagem, que tal a gente dar uma passada em Tamara? Tamara, o que tem lá? Tamara é uma cidade onde tudo é símbolo, tudo tem um significado já definido. Imagina viver num lugar onde a sua interpretação individual não conta. Nossa, deve ser angustiante. Um lugar sem espaço para subjetividade. Pois é. Mas, pensando bem, a gente não busca um pouco dessa ordem na vida real. Se apegar a rótulos, sistemas de crenças. É verdade. A gente tenta organizar o caos, né? Buscar um sentido pronto. E o Calvino, com Tamara, mostra o lado obscuro dessa busca. A perda da individualidade. Que loucura. E tem mais cidades pra gente visitar? Várias. Zirma, por exemplo, é uma cidade que aposta na repetição para fixar uma imagem na mente. Prédios iguais, ruas que se repetem. Merece um pesadelo. Qual a ideia por trás dessa repetição toda? Acho que o Calvino quer que a gente pense no papel da memória e da percepção. Será que a repetição pode ser uma forma de controle, de manipulação? Faz sentido, a gente se acostuma com a mesmice e para de questionar? Exato. E agora, que tal conhecer Fedora, uma cidade com um museu de cidades em miniatura, mostrando as várias possibilidades que Fedora poderia ter seguido? Uau! Que metáfora incrível. É como se a gente pudesse ver os caminhos que não tomamos. É isso. A vida é feita de escolhas, né? E cada escolha descarta outras possibilidades. Nossa, essa me deixou pensativo. E tem mais alguma cidade especial pra gente visitar? Tem sim. Zobeide, a última parada da nossa viagem por hoje. Ela foi construída a partir do sonho de vários homens, mas acabou frustrando a todos. A clássica história de expectativas versus realidade. E com Zobeide, o Calvino nos faz pensar sobre a busca por algo que pode ser ilusório. A frustração quando a realidade não é o que a gente esperava. Às vezes a gente idealiza demais as coisas, né? Com certeza. E além dessas cidades, o Calvino aborda vários temas importantes no livro. Quais, por exemplo? A natureza da realidade, a relação entre linguagem e significado, a busca por ordem no caos.
a fragilidade da memória, o tempo. Nossa, quanta coisa. E ele consegue juntar tudo isso de uma forma tão poética, né? A linguagem do Calvino é um espetáculo à parte. Ele usa a fantasia, as metáforas, para criar imagens que ficam na mente. Verdade. Me lembro de algumas frases. A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão. Ou cada cidade recebe a forma do deserto a que se opõe. Que frases lindas. Lindas e cheias de significado, né? E me diz, qual dessas cidades te marcou mais? Difícil escolher uma só. Mas confesso que Fedora, com seu Museu de Cidades Perdidas, mexeu comigo. Me fez pensar nas minhas próprias escolhas. Entendo. E você? Qual cidade te fascinou mais? Ah, pra mim foi Zora. Essa ideia de uma cidade que se grava na memória pela sua estrutura, não pela beleza, me deixou pensando em como a gente organiza as nossas próprias memórias. Legal! Essa é a beleza da obra do Calvino. Te leva para esses lugares fantásticos e te faz pensar na sua vida. E você, ouvinte? Qual cidade te marcou? Conta pra gente nos comentários. Isso aí. Compartilhem as suas impressões com a gente. E lembrando, As Cidades Invisíveis é cheio de interpretações. O que a gente trouxe aqui é só um gostinho. Aliás, o link para comprar o livro daqui no primeiro comentário fixado. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pelas Cidades Invisíveis. Voltem para a próxima aventura literária. Até mais. A gente falou bastante da relação entre linguagem e significado no livro, né? O Calvino brinca com isso o tempo todo. Sim. Logo no começo a gente vê o Marco Polo se comunicando com o Kublai Khan só com gestos, objetos, sons. Uma linguagem universal, mas que pode ter várias interpretações. É verdade. E mesmo quando a comunicação vira palavras, essa coisa de múltiplos sentidos continua, né? Tó. Lembra daquela frase? O que Kublai considerava valioso era o espaço que restava em torno deles, um vazio não preenchido por palavras. É isso aí. O que não é dito é tão importante quanto o que é dito. As entrelinhas. Exatamente. E aí me veio à mente a cidade de Tamara, que a gente falou antes. Tamara, a cidade dos símbolos, né? Isso. Lá, a linguagem é usada para controlar as pessoas. Limitando a interpretação individual, cada palavra já tem um significado pronto. É como se não pudesse ter opinião própria. E essa ideia de linguagem como controle se liga à busca por ordem em sentido que a gente tanto busca. Faz sentido. Em Tamara, a ordem é imposta pela linguagem. Mas será que isso traz segurança ou só limita a gente? Boa pergunta. Será que a gente não se apega demais a rótulos e crenças? Deixa de ver a complexidade da vida real. Eu acho que sim. E falando em complexidade, lembrei da Despina, a cidade que muda dependendo de quem chega por terra ou por mar. É verdade. A Despina mostra que a realidade não é fixa, é uma construção. Muda com o ponto de vista. Tipo a ideia de perspectiva, né? Exato. E isso se liga à estrutura do livro também. O Marco Polo descrevendo as cidades para o Kublai Khan, que está tentando entender o seu império. Mas e se as descrições do polo não forem bem a realidade? A gente nunca sabe ao certo se ele está contando a verdade ou inventando. A linha entre realidade e ficção é tênue. E isso nos faz questionar. O que é linguagem? O que é narrativa? O que é verdade? Muitas perguntas. E o Calvino coloca a gente nesse labirinto de significados sem respostas fáceis. Cabe a cada um de nós interpretar, tirar nossas próprias conclusões. Falando em labirinto, lembrei de Olivia. Uma cidade linda por fora, mas que esconde uma face obscura de exploração e violência. A metáfora do labirinto mostra a complexidade da vida urbana, os contrastes, riqueza e pobreza, beleza e feiura, e são as mulheres que revelam essa face sombria, né? É como se elas carregassem um peso da realidade enquanto os homens vivem nas ilusões. Exato. E essa presença feminina forte em Olivia nos faz pensar nos papéis de gênero, nas relações de poder. Nossa, cada cidade abre um leque de reflexões e a gente ainda tem mais cidades para explorar, né? Sim. Ainda falta Sofrônia, a cidade dividida em duas metades. Uma fixa, de pedra, e outra que muda o tempo todo com parques e atrações. Uma cidade meio fixa, meio itinerante. Qual o significado disso? O Calvino usa a Sofrônia para mostrar a dualidade da vida entre o que é permanente e o que é efêmero. A busca por segurança e, ao mesmo tempo, o desejo de aventura. Exato. A gente quer ter raízes, mas também quer explorar um novo. E o Calvino nos convida a aceitar essa dualidade, a entender que a vida é movimento. E falando em movimento, que tal a gente visitar Eusápia? A cidade que tem uma cópia subterrânea onde os mortos continuam vivendo. Eusápia aqui, é interessante. É uma forma de explorar a nossa relação com a morte, o desejo de imortalidade. Será que a gente aceita a finitude da vida? Ou buscamos um jeito de continuar existindo? Perguntas complexas. Yeah. Acho que cada um tem sua própria resposta. Sim. E o Calvino, com suas cidades fantásticas, nos faz pensar sobre tudo isso. Sobre a vida, as crenças, os medos. As cidades invisíveis são um espelho para a gente se enxergar melhor. E nossa jornada continua. No próximo bloco a gente vai explorar mais algumas dessas maravilhas que o Calvino criou. Preparem-se. De volta para a última parte da nossa viagem pelas cidades invisíveis.
Já vimos tantas cidades incríveis. Cada uma com seus mistérios, suas metáforas, reflexões sobre a vida. É verdade. E por falar em mistérios, lembrei da Esmeralda. O Calvino descreve ela como um labirinto de caminhos, visíveis e invisíveis. Esmeralda, uma cidade que te convida a explorar, né? Tem os caminhos óbvios, as ruas, os canais, mas também os caminhos secretos, dos esgotos, as andorinhas voando. Nossa, que imagem poética. Cada caminho que você escolhe te leva para uma faceta diferente da cidade. É como se a gente pudesse escolher a perspectiva, a lente que a gente quer usar. Exatamente. E a Esmeralda, com seus infinitos caminhos, é a cara dessa ideia de múltiplas realidades. E falando em múltiplas realidades, lembra da Armira, a cidade inacabada, toda feita de encanamentos. Carmila, que lugar. Uma cidade esqueleto mostrando o que normalmente fica escondido. E mesmo parecendo abandonada, ela é habitada por ninfas e náiades, essas criaturas da água. É como se a água, mesmo canalizada, ainda tivesse essa força selvagem. E essa presença feminina, forte e independente, contrasta com a rigidez das outras cidades. É verdade. A natureza sempre encontra um jeito de se mostrar, mesmo nos lugares mais inesperados. Na vida, como a água, sempre encontra um caminho. E essa metáfora da água se conecta com a fragilidade da memória, a passagem do tempo. Faz sentido. A água flui, transforma, deixa marcas, apaga outras. Como as nossas lembranças. Lembrei da Zora, a cidade inesquecível, mas que também se perde na memória com o tempo. É, Tassamara, onde a linguagem tenta controlar o significado, mas a interpretação individual sempre escapa. A memória é um rio, né? Uhum. Carregando o passado, mas também moldando o presente. Um rio em constante movimento. E falando em futuro, chegamos à última cidade, Berenice, a cidade da injustiça. Berenice, um lugar sombrio que mostra a face cruel da realidade. Mas mesmo ali, o Calvino deixa uma brecha para a esperança. Ele fala de uma Berenice oculta, onde os justos constroem um novo mundo. A esperança renascendo das cinzas, a luta por um mundo melhor. Que mensagem poderosa. É a mensagem final do Calvino. Mesmo com as dificuldades, não podemos perder a fé. Acreditar num futuro mais justo. Exatamente. E assim termina a nossa expedição pelas cidades invisíveis. Exato. Que viagem incrível. Cheio de descobertas, reflexões, poesia. E para quem quiser se aventurar nesse mundo fantástico, o link para comprar o livro está aqui no primeiro comentário. Aproveitem a leitura. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso aí. A gente se encontra na próxima aventura literária. Até lá. E fica uma essa pergunta. Qual cidade invisível você carrega dentro de si?